Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem o prazer de apresentar mais uma live case Fundace USP para vocês que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos ter bastante conteúdo interessante aqui, como sempre, né? Temos um empreendedor jovem, mas que já tem bastante história legal para compartilhar. Ele vai falar de um problema muito importante. Então venham conosco. Eu sou o Fred Fernandes e esta é uma live case USP, uma atividade do MBA USP em Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis. Hoje eu tenho o prazer de falar com Fabrício Borges. Ele é cofundador da Com IP Tecnologia. O Fabrício é analista de sistemas pelo IFTM, DevOps, não sei se é assim que fala, depois ele me corrige, DevOps ou DevOps, e desenvolvedor Asterisk, e cofundador, como eu disse, da Com IP Tecnologia. O Fabrício é especialista em experiência de atendimento e há quase 10 anos ajuda empresas em todo o território nacional, de diversos portes e dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, turismo e concessionárias. Ele ajuda essas empresas a melhorarem a experiência de atendimento de seus clientes em canais de voz e texto, telefonia e nuvem e WhatsApp Business API. O Fabrício vai falar para a gente da sua jornada empreendedora e ele vai abordar um problema que eu já vou dar o spoiler para vocês aqui. O problema que a gente vai abordar é entrega de valor, a criação e a comunicação dessa entrega de valor para o cliente. O Fabrício vai falar das dificuldades, dos problemas, mas ele não vai falar como ele resolveu ou como ele está tentando resolver, se eventualmente ele ainda está enfrentando esse problema. Por quê? Porque o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal aí que está fazendo o MBA, eles vão analisar o que está sendo dito aqui, eles podem participar fazendo perguntas, eles vão analisar o problema, vão identificar as causas raiz desse problema e, como uma atividade do curso, vão apresentar algumas sugestões que poderiam ser utilizadas para resolver o problema do Fabrício, da Com IP Tecnologia. É uma atividade que se assemelha a uma consultoria e é uma forma dos alunos colocarem em prática o que eles estão aprendendo ao longo do curso. Bom, sem mais delongas, então, eu tenho o prazer de receber aqui Fabrício Borges. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, Fred. Obrigado a todo mundo aí que está dedicando um pouquinho aí do tempo de uma quarta-feira à noite para assistir a gente. Obrigado pelo convite, a Fundace, a USP, a todo esse ecossistema, né? Engativai, Mover RP. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Que legal, cara. O prazer e a honra são nossos. Então vamos conversar, vamos começar o nosso papo aqui. Você lembre-se, né? Você que está assistindo a gente aí, quiser fazer perguntas relacionadas ao problema, fique à vontade, é só mandar que a gente traz aqui. Fabrício, vamos lá, diga para a gente como é que começou o teu interesse, em primeiro lugar, pela análise de sistemas, né? Como é que você foi atrás desse curso que acabou resultando em toda a tua trajetória profissional? Conta para a gente o início dessa tua jornada. Fred, essa história, ela é um pouco longa, eu vou tentar dar uma resumida, mas assim, basicamente desde criança eu sou apaixonado por tecnologia, computação, e sempre dizia que eu queria trabalhar com computador, com tecnologia. Ainda não sabia muito bem os cursos, né, as diferenças e tudo mais. Eu tinha um sonho, de fazer engenharia da computação. Só que acabou que no final, assim, do ensino médio, eu fui diagnosticado com uma doença reumática que um dos médicos que eu consultei, ele acabou me induzindo um pouco a não fazer um curso de engenharia, por receio de, às vezes, eu ter que trabalhar muito tempo em pé, e que eu teria que pegar uma profissão que eu trabalhasse um pouco mais sentado. E aí, por conta disso, eu acabei buscando outras opções, analisei desde ciência da computação, sistema de informação, fui buscar entender a diferença dos cursos, e o que mais me chamou a atenção foi o análise e desenvolvimento de sistemas. Antes eu queria muito fazer engenharia da computação por gostar de fato do hardware, de máquinas, de peças e tudo mais. Só que a análise e desenvolvimento de sistemas acabou ganhando meu coração por conta de ser um curso tecnólogo, então um curso curto, rápido e que eu poderia, brevemente entrar no mercado de trabalho. Eu tinha muito essa vontade de ter minha independência financeira, ter meu próprio dinheirinho, comprar minhas coisas, o que eu queria, comprar computador e tudo mais, então eu queria que esse caminho fosse um pouco mais rápido.
acabou que, assim, resumidamente, foi por isso que eu acabei ingressando no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Como você disse, você estava de início pensando no ingresso no mercado de trabalho e é uma profissão que tem uma demanda muito grande, ainda tem uma demanda muito grande no mercado, né? Mas daí para empreender, o que, que houve que te levou? Porque o caminho natural, acredito eu, seria procurar um emprego, ser funcionário de algum outro lugar, né? Como é que foi Uhum. essa trajetória para empreender? Então, logo que eu entrei na faculdade, no segundo período, como eu tinha essa vontade, de brevemente entrar no mercado de trabalho, eu queria me destacar, né, me diferenciar e não sair só com um diploma na mão que nem todo mundo ia sair. E acabei, buscando algum tipo de estágio, mesmo que não fosse não remunerado, para ter algum tipo de experiência, para agregar valor no currículo. E aí, logo no segundo período, eu já fui atrás de um estágio não remunerado, que foi mais voltado na área de redes, telecom, segurança, firewall. Comecei nesse estágio, acabou que eu fui crescendo nessa empresa, fui assumindo cada vez mais responsabilidades lá dentro, muito por eu acho que, assim, ter esse mindset, essa cabeça de empreendedor, de querer agregar valor, de querer não ficar estagnado e só fazer o mínimo, mas sempre dar o meu melhor, fazer o máximo possível para dar o meu melhor. E então, assim, eu acabei conseguindo crescer nessa empresa, mas chegou assim num momento que eu me vi, assim, numa situação que eu queria um pouco mais. Eu cheguei a cogitar, virar sócio dessa empresa, mas o proprietário atual, por ele ter tido uma experiência ruim com outro sócio anterior, ele não estava aberto a ter esse tipo de opção, né. Então, eu acabei tomando a decisão de, assim, de fato, sair da empresa, encerrar esse meu momento como CLT. Então, assim, eu só tive a carteira assinada uma vez na vida, que foi praticamente numa única empresa, e desde então virou PJ, virou uma empresa, mas algumas coisas colaboraram nessa decisão. Então, assim, eu buscava muito, almejava muito a questão de liberdade, liberdade geográfica, liberdade de tempo, então consegui trabalhar de maneira mais remota e de qualquer lugar. Então, um exemplo hoje é justamente essa questão de que a nossa empresa com IP ela é sediada em Uberaba, Minas Gerais, mas hoje eu moro em Ribeirão Preto. E se eu precisar, mudar de cidade, para São Paulo capital, ir para outro país, eu tenho essa liberdade e consigo tocar essa operação de qualquer local. Então isso acabou pesando muito na decisão, porque eu não queria, ter que ficar batendo ponto, trabalhar em horário fixo e ter que ir todo dia presencialmente na empresa, no escritório. Acabou que durante um curso, da área de telecom lá em Florianópolis, eu conheci o Luciano, que hoje é meu sócio, e a gente acabou tomando essa decisão de estruturar com IP. O Luciano ele já estava começando esse projeto, já estava atendendo alguns clientes, mas aí com a minha chegada que de fato a gente formalizou isso tudo corretamente, definiu logo, cores, sites, e começou a estruturar isso de fato como uma empresa e com alguns diferenciais. A gente até então o mercado ele trabalhava muito em vender o PABX, né, a central de telefonia, e depois cobrar por OS, por ordem de serviço, quando necessário. Então a gente acabou trazendo o conceito de levar isso para a nuvem, não instalar nada fisicamente no cliente, trabalhar com tudo em nuvem, na cloud, e ao invés de cobrar um alto valor de aquisição, cobrar isso como serviço, software como serviço. Então, uma mensalidade recorrente que a empresa paga e já está tudo incluso. Então, suporte, licenciamento de software, hardware, para a empresa acaba não tendo surpresa assim de ter um problema, um imprevisto e ter que pagar uma ordem de serviço ou pagar algum tipo de placa, alguma questão assim. Então, é algo que já está tudo incluso.
Então, a CoinP foi o seu primeiro empreendimento do qual você participou, foi o teu primeiro. Primeiro e até um momento único. Eu acredito muito na questão de, assim, me dedicar 100%, dar o meu melhor em uma única coisa. Eu tenho muito receio de, às vezes, começar a fazer várias coisas e não conseguir conciliar e não conseguir fazer bem nada. Então, assim, hoje eu estou dedicado full time na CoinP, é o meu negócio e não me vejo longe disso tão cedo. E você falou que fugiu de algumas coisas que não te agradavam na carteira assinada, né? De ter que cumprir horário, de andar dentro de algumas linhas pré-determinadas. Mas vamos falar de algumas, falar de ônus e bônus, né? O fato Aham. de você se jogar, se lançar ao empreendedorismo em que você não tem um fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º, não tem o salário no fim do mês. Isso causou algum impacto no teu estilo de vida, na tua percepção do negócio? Fred, total. Assim, até que, assim, o que eu falei era doce ilusão, né? Você tem esse pensamento, empreendedor tem liberdade e tal, trabalha menos, trabalha a hora que quer. Cara, não é muito bem assim. Então, quando essa jornada começou, como de fato não foi nada muito bem planejado, estruturado, foi quase que de uma hora para outra, o que eu tinha, assim, de reserva financeira era bem pouco, então foi bem, assim, um risco mesmo, mas a gente já enxergava uma oportunidade de mercado, já tinha algumas demandas, alguns clientes que tinham essa necessidade, essa dor de levar o atendimento, a telefonia para a nuvem. Então, assim, depois eu fui ver que na prática, principalmente, o pessoal aqui de Ribeirão Preto, quem fica aqui no Dabi Business Park, que é onde a gente fica aqui na área 51 Hub de inovação aberta, o pessoal me vê que, assim, diariamente eu tô ficando aqui até 8 horas da noite, às vezes até às 10, então, assim, acaba que aquele horário das 8 às 18 a gente não tem muito esse controle. Muitas vezes a gente acaba tendo que trabalhar mais, ficar até mais tarde, resolver algumas coisas que não dá para fazer em horário comercial, questões até mais técnicas, questão em servidor, para não impactar nada na operação. Então, às vezes, tem que fazer de madrugada, tem que fazer final de semana, questão de férias também. A nossa empresa, se não me engano, acho que já está com um pouco mais de 4 anos, 4 anos e alguns meses. E assim, desde então que 4 anos praticamente sem férias, né, cara? É trabalhando, ralando, mas assim, eu tenho muito a visão, a mentalidade de que é um trabalho a longo prazo, sabe? Eu me considero assim um cara ainda jovem e que estou construindo algo a longo prazo. Então, desde o início, eu sempre tive até minhas contas assim financeiras muito enxutas, sempre fui de gastar o básico para conseguir guardar alguma coisa, ter reserva de emergência. Eu acho isso muito fundamental. E ter essa organização, né. Então, assim, a gente acabou conseguindo ter pouco custo, manter uma equipe enxuta, automatizar bastante vários recursos, vários processos, utilizando várias ferramentas aí para integrar, para automatizar e continuar com uma equipe mais enxuta, e não ter muito custo, né, manter sempre o custo da empresa, o operacional, mais acessível e, de certa forma, conseguindo, no final das contas, entregar isso para o cliente também. Então, levando um valor também, um preço, né, final competitivo no mercado para o nosso cliente. Beleza. Ô, Fabrício, para o pessoal que talvez não conheça, fala um pouquinho sobre a Área 51 da BI, onde você está instalado hoje, para o pessoal entender, porque isso tem uma relevância muito grande no cenário de inovação, né? Com certeza. Ô Fred, assim, eu sempre falo para todo mundo que, para mim, como pessoa e para a Coinp como empresa, o o Dabi Business Park, a Área 51 foi um divisor de águas.
Antes, quando eu morava em Uberaba, lá a gente tinha um escritório, uma sala comercial, só que, assim, você não tem muito contato, muito networking. Você chega, entra no escritório, trabalha, vai embora para casa e é aquilo. Às vezes o contato, o networking, ele vai vir de eventos, de um futebol, de algum esporte que as pessoas praticam e tem relacionamento e tudo mais. Mas o Dabi Business Park, ele é um centro empresarial, né, então é um complexo que tem várias salas, várias empresas aqui, e a Área 51 ele é um hub de Open Innovation, então é um hub de inovação aberta, onde aqui tem várias empresas de todos os portes e segmentos. Então, para o pessoal de Ribeirão Preto que vai conhecer melhor, tem a Santa Emília, que é concessionária, Triceios de transformação digital, várias usinas, a usina da Pedra, a usina Lins. Então você vê assim que tem empresas de diversos segmentos, não é nada assim muito bem segmentado, então você vai ter desde concessionária, a usina, a empresas, a escritório de advocacia, como Sanches e Sanches, e essas empresas que estão aqui, elas estão em busca de algo em comum que é inovar, é melhorar processo, é trazer inovação, é ter relacionamento com startup, ter relacionamento com ecossistema, com ONGs, projetos sociais, com instituições educacionais. Então, assim, vir para cá foi algo que mudou muito a nossa cabeça como empresa, inclusive isso colaborou para um posicionamento de marca. Antes a nossa empresa, ela ela acaba que trabalhava com diversos produtos, então a gente a atuava desde telefonia IP até firewall, segurança da informação e tudo mais. Então quando a gente veio para cá, dialogando com as pessoas que aqui ficam, que eu considero grandes mentores, o próprio Ricardo Agostinho, que é o head de inovação aqui do Dabi, o Neto, que é o CEO da OW, que é uma empresa que fica aqui também, conversando com eles, eles começaram a dar feedback para a gente de que assim, a gente tinha um mix de produto muito variável, que a gente precisava se posicionar melhor como empresa e se tornar especialista em algo. Como a gente acabou vendo essa mudança de mercado, as empresas cada vez menos dependendo de telefone e precisando mais de multiatendimento em WhatsApp, omnichannel, a gente acabou fazendo essa migração, atuando também na parte de consultoria em WhatsApp, plataformas com API oficial, desenvolvimento de chatbots e se posicionando nessa parte especificamente de atendimento, de comunicação. Então, assim, eu só tenho coisas boas a falar sobre o Dabi e a Área 51, porque tem ajudado a gente em tudo, como posicionamento de marca e muito também como network. Então, a gente acabou estreitando um relacionamento com Ribeirão Valley, que é a comunidade de startups de Ribeirão Preto, e com todo esse ecossistema, né? Abriu portas para ter relacionamento com diversas empresas. Hoje a gente já atende o próprio Dabi Business Park, atende também a Sanches, que é uma empresa que as cadeiras, as posições deles ficam assim ao lado da nossa aqui na área 51, então a gente consegue ver muito valor nesse relacionamento mais próximo, né? Fabrício, que problema hoje, que problema que a Comip resolve? Fred, hoje a Coinp ela resolve os problemas que diz respeito à gestão de atendimento. Então, o que que acontece? Muitas vezes os empreendedores, os empresários, eles estão preocupados com tantas coisas no negócio dele, de fato com questão operacional, com comercial, com vendas e tudo mais, que às vezes eles podem acabar esquecendo da importância vamos dizer assim, da recepção da empresa, né, da porta de entrada, que é o atendimento. Muitas pessoas me perguntam, quando a gente fala do nosso posicionamento como especialista em experiência de atendimento, sobre o futuro desse mercado, sobre a demanda da telefonia está caindo e aumentando essa questão de atendimento em canais de redes sociais, como o próprio WhatsApp. E eu sempre falo o seguinte: telefonia, hoje em dia, virou sinônimo de urgência.
Então, quando um cliente, um lead, ele precisa de algo na hora, é urgente, ele liga. Para pensar, você está com um problema, sei lá, sua internet caiu. Você não vai mandar o WhatsApp para a operadora, você não vai tentar mandar um e-mail, você não vai tentar nenhum outro canal. Você vai ligar. Questão de alguns mercados específicos que a gente atua, tem muito essa demanda ainda de telefonia. Então, escolas, para falar alguma coisa sobre o aluno, sobre fazer matrícula e tudo mais, escolas e faculdades, própria área da saúde, com clínicas, hospitais, a pessoa precisa de algo na hora, agendar alguma consulta, algum exame, eles vão ligar. Então, os nossos softwares, eles trazem muita gestão para o empreendedor, para o supervisor de call center, supervisor de saque, para entender como que está hoje esse fluxo de atendimento. Então, você não fica perdido de saber, será que o telefone está tocando? Será que eu estou perdendo ligação? Será que tem alguém mandando um WhatsApp e a gente não está respondendo? Então, os nossos softwares, eles trazem mais dados, mais relatórios, mais dashboards para você entender, filtrar e ver tudo em tempo real. Ó, hoje recebi tantas ligações, dessas tantas foram atendidas, tantas foram abandonadas, ocupadas. Traz também mais proteção jurídica para a empresa com a gravação das ligações, então você não fica mais naquele disse-me disse, as ligações todas são gravadas, então isso acaba resguardando a empresa e toda a possibilidade também de integração, né, de automação, de ganho de produtividade. Então a empresa ela consegue integrar a telefonia com o CRM, com o ERP, o WhatsApp também, e automatizar diversos recursos, trazendo um ganho maior de produtividade. Esse mercado, ele tem muito de timing, né? Se você tem um comercial que demora para responder um lead, ele esfria, é muito possível que você perca a venda. Se você tem um saque que demora para responder, a pessoa já fica enlouquecida, porque quer dizer, eu não estou sendo ouvida, né? Não estão me respeitando, não estão me atendendo. E unido a isso, esses exemplos que a gente tem ruins, né? De atendimentos automáticos, de chatbots, ou as, entre aspas, aquelas tais inteligências artificiais que não tem nada de inteligente. Como é que é de lidar com esse desafio de você responder algo ou personalizado ou que atenda o cliente e dentro de um tempo razoável? Como é que é esse desafio? O Fred, eu defendo muito uma tese de que a experiência 100% com chatbots, ela nunca vai ser, assim, até retirar a palavra nunca, né, porque nunca é muito forte, mas ela dificilmente vai ser suficiente, vai trazer uma experiência boa. Então, assim, nossa, eu tô cansado de passar por experiência, às vezes nem no WhatsApp, mas chatbot nativo mesmo de site ou aplicativo. Às vezes um aplicativo que tem um chatbot, pode ser de banco, de operadora, de turismo, algo assim, que você não consegue resolver o seu problema em um fluxo de chatbot. O fluxo ele é limitado e ele tem vários bugs, ele te pede várias coisas, às vezes você tem que fazer alguma operação que você tem que clicar num link, sair do aplicativo, ir para o navegador, fazer algum tipo de login, autenticação, voltar para o aplicativo e às vezes nisso a conexão caiu, aí o chatbot reinicia. Então, assim, tem várias questões que eu vejo muitas empresas errando nesses fluxos, e eu acredito que assim, a empresa, ela não tem que desenvolver os fluxos de atendimento pensando no que ela acha que é bom para ela. Ela tem que fazer isso baseado sempre em pesquisa, em feedback e com a visão do cliente. Então, se o cliente, ele às vezes acaba preferindo mais um atendimento humano, falar com o atendente, falar com o consultor, falar com o especialista, nada melhor do que oferecer essa opção para ele. Então, eventualmente, começar o fluxo do chatbot, do atendimento,
com as opções. Se você quer tentar o atendimento 100% automatizado via chatbot, já integrado, né, com outros softwares, justamente para fazer todas as validações necessárias, colher dados, validar CPF, CNPJ e tudo mais, ou se você prefere falar com o atendente. E às vezes também ser transparente e claro de que, ó, se você optar pelo chatbot, ele tende a ser mais rápido, às vezes não vai resolver tudo que você precisa, pode existir algumas limitações, porém, se a sua demanda for resolver rápido, tenta aqui que talvez você consiga resolver somente aqui. Se você prefere falar com atendente, ó, já te informo que existe uma limitação de capacidade humana, né, de atendentes disponíveis. Então, o tempo médio de espera na fila é tal. E dá a opção, deixar que o próprio cliente, ele escolha isso. Só que é claro que também hoje com uma certa análise de dados, você documentar isso muito bem, você consegue já entender o tipo de experiência que o cliente ele prefere ter, e a próxima vez já adaptar, direcionar isso de acordo com o que ele precisa. Vou até se você até me permitir me dar um exemplo, vamos pegar algo como uma empresa, um SaaS, uma empresa de software, como a nossa mesma, que tem setores de comercial, de suporte. Você entra em contato com a empresa e às vezes cai num fluxo de chatbot com todos os setores da empresa, comercial, suporte, financeiro. Se o cliente ele já é ativo, ele é um cliente já ativo seu, você já atende ele, você consegue já jogar ele em um fluxo de chatbot quando ele entrar em contato, já mais limitado somente para clientes ativos. Então, assim, eventualmente, a opção principal seria suporte. Então, às vezes, já joga ele direto para o suporte, que pode ser o que ele mais possa precisar. Se ele precisar fazer algum upgrade ou downgrade, alguma coisa assim a respeito de licença, o suporte direciona para o comercial. Financeiro também é a mesma coisa. Então, tem várias práticas que podem ser feitas para melhorar a experiência, do cliente, principalmente dependendo de qual etapa que ele está no funil, se ainda é um lead, se tem uma reunião marcada, se já foi enviada uma proposta, se é um cliente ativo, se ele declinou a proposta e assim por diante. Então, eu acho que tem várias opções para serem feitas hoje. Eu acho que daria para a gente resumir ou talvez complementar, dizendo que importante não só a ferramenta, mas o processo por trás dessa ferramenta, né, que é seguido, né, pelo que eu entendi de Exatamente, você. exatamente. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco mais agora em detalhes sobre o problema. Eu já vou deixar aqui na tela o nosso problema de hoje: entrega de valor, os desafios de criar e comunicar valor ao cliente. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui dos participantes. Antes de entrar na pergunta, eu tenho uma dúvida. Hum. Você estava falando, você até comentou no início que essa é uma área muito procurada, ela é uma área muito explorada. É errado dizer que esse mercado está se aproximando de uma comoditização, ou seja, eu tenho muitos fornecedores e a concorrência acaba ficando acirrada a ponto de dificultar uma criação de valor diferenciada entre os players do mercado? Dá para a gente dizer isso? O que você entende? Não, de forma alguma é errado. Eu considero que de fato hoje a gente está, vamos dizer assim, num oceano vermelho. A solução de VoIP, né, de voz sobre IP, ela existe desde a década de 90, então não é algo novo. Porém, na década de 90, época de internet discada, era complicado você ter ligações via internet com qualidade. O Luciano, meu sócio, inclusive, ele atua nesse mercado desde essa época e ele teve algumas experiências já nesse case. Então acabou que o nome VoIP, a termologia VoIP, ela ficou muito suja com o passar dos anos, porque as pessoas pararam de acreditar na tecnologia, mas não porque a tecnologia em si não funciona, mas é porque
a infraestrutura brasileira não estava preparada para isso. A gente não tinha internet de qualidade para isso. Então, hoje, com banda larga, com vários links de internet, com redundância, com link dedicado e tudo mais, a telefonia IP ela é estável, ela funciona sem problema nenhum. Porém, existe de fato grandes players no mercado e grandes players internacionais, multinacionais, atuando na parte de telefonia IP, de telefonia em nuvem. Na parte de WhatsApp, existe diversas plataformas também atuando, tanto com APIs oficiais do WhatsApp, do grupo Meta, como APIs genéricas também. Eu não sei se eu poderia comentar para assim não dar resposta, mas eu acredito que não tem a ver com valor não. É que a gente acabou tomando uma decisão, muito mais no que diz respeito à questão de visão de futuro mesmo da empresa, do que no que diz respeito à questão de entrega de valor, que foi o seguinte, a parte de telefonia IP, a gente tem uma solução própria. A parte de WhatsApp, a gente começou a desenvolver uma solução própria de WhatsApp, SMS, fazia disparos em massa de SMS e tudo mais. Porém, por ver o mercado dessa forma, com diversas plataformas e soluções, a gente entendeu que o custo operacional de equipe, de desenvolvedor, para manter uma solução própria, era difícil bater de frente com o mercado no que diz respeito a preço. E ao mesmo tempo, quando você trabalha com a API oficial do WhatsApp, o Facebook, o grupo Meta, ele acaba, beneficiando grandes empresas. Não vou citar aqui o nome, mas tem grandes soluções de plataformas de multiatendimento no WhatsApp, que utiliza a API oficial, e essas maiores, mais conhecidas, acabam conseguindo, condições melhores, especiais com o Facebook, e eu acho que nada mais justo, porque muito pela questão do volume de clientes que eles conseguem levar para o desenvolvedor, né, que seria o grupo Meta. Então a gente acabou, mudando um pouco, essa questão de atuação nossa, encerrando, assim, essa solução própria, ela acabou sendo, vendida para uma fábrica de software que mantém esse desenvolvimento. Hã, e hoje a gente atua mais na parte de consultoria, entendendo a demanda, a dor do cliente, né, e indicando a melhor plataforma para ele. Hoje a gente tem 3 plataformas homologadas, parceiras nossa, que a gente entende a necessidade do cliente e acaba indicando ali a melhor. O que você falou é importante, porque se você tem grandes players, né, que tem um volume muito alto e conseguem uma redução de custo, você acaba ficando mais difícil ainda de você conseguir competir, né, com relação a margens apertadas. Eu vou trazer aqui, começar a trazer pergunta do pessoal. A Thaís está perguntando o que você entende como diferencial da Com-IP comparada a grandes players do mercado, que a gente está falando dos grandes players. Ela cita alguns aqui, como Salesforce, Zendesk e a TakeBlip. Legal. Justamente essas algumas das empresas que eu estava comentando antes. Hã, no que diz respeito mais a TakeBlip, a gente inclusive é parceiro deles hoje, a gente é Take Partners deles, então eles é uma das plataformas que a gente pode estar indicando para os clientes e realizando toda a parte de implantação, desenvolvimento de chatbot, integrações e tudo mais, sustentação, suporte nível 1. Então, assim, na parte de WhatsApp, hoje essas outras plataformas não são concorrentes nossas, elas são parceiras, justamente por a gente não ter mais uma plataforma própria e a gente trabalhar em parceria com elas, utilizando elas, indicando elas, e conhecendo a plataforma a fundo. Quando você contrata essas soluções diretamente, na maioria das vezes, você cria a conta sozinho e você que tem que fazer todas as configurações. Se a demanda for um chatbot mais simples,
Algumas pessoas com um nível mais básico de conhecimento técnico, de TI, informática, já conseguiria fazer sem maiores dificuldades, porque hoje é muito intuitivo fluxos de chatbot, né? É como se fosse um fluxograma mesmo. Porém, quando a demanda ela se torna algo mais complexo, você já precisa de integrações, de desenvolvimentos de código mesmo, de um desenvolvedor, às vezes de um analista de dados para analisar esses dados, customizar relatórios, de um analista de UX para melhorar essa experiência do usuário durante esse fluxo de atendimento. Aí você já parte para uma consultoria dessas empresas parceiras, como é o caso da Coinp. Então, na parte de WhatsApp, eu enxergo muito nesse sentido. Eles não são concorrentes, são parceiros, e quando você opta por ter o nosso apoio, a nossa consultoria, você deixa de ser mais um para uma empresa que é muito grande, tem muitos clientes e tem muitas demandas, e às vezes o atendimento eventualmente pode demorar para uma questão ou outra, e você centraliza isso com uma empresa que de fato ela vai estar mais próxima de você, que você consegue falar com alguém diretamente, que a pessoa pode estar fazendo ali um acompanhamento, mensal, semanal, de como que está o fluxo, e está dando feedbacks, ideias, sugestões do que pode estar sendo feito para melhorar, essa questão. Da parte de telefonia, de fato existem também grandes players aí no que diz respeito à VoIP. Hã, hoje, no que diz respeito mais às soluções de CRM, essas soluções de CRM, o foco delas é de fato o CRM, né. Então é aquele Kanban, você cadastrar o lead, ter os cards, gerar proposta e tudo mais. Nisso eles são muito bons. Na parte de telefonia, você originar ligação direto pelo CRM, hoje existe essa opção em alguns CRMs, outros estão inclusive encerrando essa solução nativa própria deles, por algumas questões que, assim, eles acabam pegando, algum parceiro, alguma operadora VoIP para originar essas ligações, e são recursos bem mais simples. Então, você simplesmente origina a ligação e, eventualmente, você vai ter a gravação da ligação. Só que aí você já não teria tantos dados, estatísticas, dashboards, relatórios, inclusive API para integrar e, às vezes, jogar isso num Power BI, no que diz respeito a status final de ligação e tudo mais. Então, assim, a nossa plataforma de telefonia, a gente é especialista nessa parte de telefonia, é uma solução focada 100% em telefonia e que ela tem uma API que é possível integrar com qualquer software. Inclusive, temos integração com RD Station, com Monday, com ClickUp, com vários ERPs, CRMs, outros softwares, porque a telefonia ela ganha mais recurso e você não deixa também de utilizar um desses softwares que eles são muito bons naquilo que eles se propõem também. É interessante esse ponto de vista. Você opta em ser parceiro daqueles que eventualmente, pela força, pelo bolso fundo que eles têm, você não conseguiria concorrer de frente, né? Então, você optando por ser parceiro deles, por agregar valor ao serviço deles, é uma coisa bem interessante. E essa questão do CRM também é legal, porque cada um no seu quadrado, né? O CRM entrega um CRM bom, mas às vezes não entrega comunicação boa, você faz essa ponte com a comunicação. Eu falo por experiência, eu já tive esse problema em alguns clientes, não vou citar nomes, óbvio, né, mas de usar CRMs premium no mercado aí, que para fazer ligação são péssimos, né, não funcionam. Então, o fato de você ter essa API aberta que consegue passear por esses CRMs, aí você está agregando valor ao produto do parceiro, né, que não é mais o concorrente, é o parceiro. Exatamente. Eu vou trazer aqui a pergunta da Patrícia. Atualmente, quais os maiores desafios da CONIP com relação à entrega de serviço e satisfação do cliente? Olha, eu vou dizer que, assim, como eu disse lá no início, a gente sempre focou em manter uma equipe enxuta e focado muito em automação de processos.
Então, tudo que seria possível, assim, automatizar para ficar mais ágil e depender menos de mão de obra de pessoas em si, a gente tenta fazer. Só que chega a ser engraçado, porque até para você a au au automatizar esses processos, você também, de fato, precisa de alguém para estar ali analisando isso tudo, vendo o que está tendo mais gap, o que está precisando automatizar. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma certa, dificuldade com um time de pessoas, né, para de fato ajudar a pensar e trazer ideias, soluções de como automatizar cada vez mais processos. Então, para que de fato um cliente, eh, vários processos, então desde a parte comercial, ele receber a proposta automatizada no CRM, isso a gente já tem, no CRM a gente gera a proposta, manda por e-mail, então a gente já saiu de algo que lá atrás no início era tudo formalizado em Word, sei lá, e editava campo por campo, então agora a gente já tem essa facilidade de inserir quantos ramais o cliente precisa, tipo de tronco, e ele já gera isso automaticamente, mas vários processos, né, então toda a parte da implantação, de treinamento, parte jurídica também, de gestão de contratos. Então assim, a gente sempre vê como uma dificuldade e que a gente quer cada vez melhorar. Eu acho que eu nunca vou ficar 100% satisfeito com a questão dos processos. Eu acho que sempre cabe melhoria. A gente progrediu bastante, do início para cá, já foi feito várias ideias, assim, que a gente teve, a gente conseguiu melhorar, mas o Fred acabou me limitando, assim, para também não comentar muito de solução. Pode dar spoiler. A propósito, pensando aqui, né, a gente está falando de entrega de valor, né, da dificuldade não só de você criar um valor que seja percebido pelo mercado, porque valor é muito relativo e muitas vezes subjetivo, né? Um valor ele diz respeito a uma determinada quantidade de pessoas, né? E o grande jogo do empreendedorismo é você conseguir entregar valor para a maior quantidade de pessoas possível, né? Óbvio, a gente tem estratégias, por exemplo, de mercado de nicho, em que você atende um nicho específico, mas não é o ponto aqui. Então, eu fico imaginando, né, como bolar uma entrega, de como bolar um valor para entregar para o teu cliente que consiga se destacar nesse oceano vermelho cheio de concorrência, né? Essa é a primeira dúvida, não dizendo o que você fez, óbvio, né? Mas o que passou pela cabeça de vocês quando pensaram em que valor criar? E além disso, eu já quero complementar. Além de pensar nisso, ok, eu criei um valor massa, legal. Como comunicar isso? Como fazer isso chegar até o consumidor para que ele entenda e absorva isso? Falando, não, de fato, o valor que os caras criaram é top. O que passou na cabeça de vocês? Que desafios vocês enfrentaram para criar valor e comunicar o valor da solução de vocês? É complicado, e eu acho que o mais difícil ainda é responder isso sem falar da solução, sem falar do que a gente vem fazendo para isso. Porque assim, o empreendedor, ele eu vejo que assim, ele tem que ser um profissional bem generalista, né, então ele tem que conhecer um pouquinho de tudo, ele tem que conhecer um pouco de marketing, de vendas, da questão técnica, do financeiro, contábil, jurídico, muito para não depender de ninguém e muito também para poder cobrar e não sei, assim, vamos dizer, passado para trás, entender. Então eu acho que até o fato de eu honestamente me considero um profissional bem generalista, porque eu gosto de estudar bastante coisa, bastante assuntos. Então, nossa, eu queria muito comentar da solução, mas falando do problema, eu acho que, assim, um problema que a gente teve quando a gente começou, foi tecnicamente explicar para os clientes a diferença
de ter um PABX, uma central de telefonia física. Para quem não conhece, PABX é uma central, é um hardware, um equipamento físico, que ele é instalado fisicamente na empresa e ele recebe a linha da operadora, que eventualmente ia tocar só em um telefone, e ele distribui aquilo para vários ramais, né, vários telefones. Então aí você tem um ramal da recepção, um ramal na TI, você disca 1000 e chama em outro ramal. Então o PABX analógico é isso, e o PABX IP em nuvem, ele não é nada físico, ele é um servidor na nuvem. Para quem não sabe o que que é nuvem, é como se fosse um servidor que ele está ligado ali 24 horas por 7. Então você não tem dor de cabeça com infraestrutura, com energia e internet, e ele está ali rodando em um data center de ponta, como Equinix, AWS, que é da Amazon e tudo mais. Então, assim, no início, como a gente vem de uma cidade relativamente pequena, Uberaba, 360 mil habitantes, o público ali, ele era, por incrível que pareça, quando eu venho aqui no Dabi e falo sobre telefonia IP, a maioria das pessoas conhecem o termo, utiliza e tudo mais. Só que na nossa cidade que a gente veio em Uberaba, o mercado ainda era muito da telefonia analógica. Então a gente teve essa dificuldade em comunicar a diferença, né, das tecnologias tecnicamente, questão das diferenças dos recursos, dos relatórios, mas assim, eu acho sempre importante, deixar muito bem clara a diferença entre preço e valor, né. Eu gosto sempre de falar que, preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você recebe. Então, eu estou pagando sei lá, R$ 300 por mês, R$ 1.000 por mês, mas o que que eu estou ganhando? Quais são os recursos que eu estou ganhando? O que está incluso nesse serviço? Além de software, de consultoria, de treinamento, de suporte. Eh, e aqui na empresa eu prezo muito por over delivery, né, então assim, sempre tá entregando mais do que o cliente precisa ou do que ele vislumbrou. Então, às vezes, o cliente ele enxerga uma demanda, só que a gente: "Ó, às vezes daria para fazer isso, aquilo outro", e a gente acaba, às vezes sem cobrar nada adicional, já entregando alguma coisa a mais. Então assim, teve algumas coisas até teste AB de proposta que a gente fez, mudando pequenas coisas na nossa proposta comercial, que depois eu quero até comentar contigo, Fred, que foi muito legal, assim, que pequenas mudanças a gente percebeu que ajudou a transmitir essa mensagem do valor da solução de maneira mais fácil. Legal. Você falando de preço, de valor, tem uma frase que eu gosto muito, já até fiz camiseta com ela. Caro é aquilo que não tem valor. Quer dizer, se você consumiu alguma coisa, bicho, te surpreendeu, então não é caro, não importa o preço que você paga. Exatamente. Você consumiu uma coisa, por mais barata monetariamente que seja, foi uma porcaria, não te surpreendeu, te frustrou, aquilo foi caro. Ô Fred, e é aquilo, né? Ah, tá caro, mas tá caro comparado ao quê? Qual que é a referência? Será que a Sim, gente está falando do mesmo tipo, do mesmo nível de solução? sem dúvida, sem dúvida. Eu vou passar rapidamente aqui por algumas perguntas para a gente dar oportunidade para todo mundo. Fala rapidamente para a gente aqui quais são as suas referências e inspirações quando a gente fala em experiência do cliente. É a pergunta da Thaís. Ó, logo de cara vem duas grandes big techs, que é a Apple e a Amazon. E uma terceira que agora está mais nesse nível tech, mas que nasceu com um outro propósito, que é a Disney, né. Tem até um livro da Disney, eu não vou lembrar de imediato o nome do título, se alguém souber e puder colocar no chat, mas eu acho que é alguma coisa sobre experiências incríveis para o cliente, alguma coisa assim. Então, assim, a Disney, eu acho que ela consegue transmitir muito bem, assim, essa questão de um atendimento excepcional, de uma experiência única, de over delivery, e não só, em canais, técnicos, né, de telefonia, de WhatsApp, mas presencial mesmo.
A Apple, quem tem produtos da Apple e já demandou algum tipo de suporte, já viu que, assim, é incrível a forma como, você entra em contato ou eles entram em contato. Esse livro mesmo, O Jeito Disney de Encantar o Cliente, é um livro, incrível. Hã, a Apple, quem já entrou em contato com eles, certamente teve uma boa experiência. Você entra em contato e a pessoa já identifica, já vê o seu aparelho, então você vê que as coisas estão integradas. Eh, a nossa solução mesmo tem um webphone, um softphone no navegador, então você não tem um telefone de mesa, você usa um headset desse, seu telefone está no computador. E tem formulário. Então, quando você, recebe uma ligação, esse formulário ele pode ser integrado com vários softwares, que aí já carrega ali informações do cliente. E aí você vê que claramente a Apple faz isso, porque você liga, eles já sabem tudo de você, os aparelhos que você tem conectado e tudo mais, e a Amazon também. Qualquer compra que você fez, se você não teve uma experiência legal e aciona o suporte, certamente você vai ter uma resposta rápida e boa e eles vão dar um jeito de resolver seu problema. Ninguém merece ligar para o atendimento e ter que repetir 23 vezes o seu nome, o seu problema, o que está acontecendo, né? Vou transferir, você tem que repetir, é insuportável, né? Experiência, né? De cliente mesmo. Exatamente. O Bruno Lauro tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Você vê dificuldade na questão de semântica do chatbot? Ele fala num Brasil aqui com tantos sotaques e regionalismos dos consumidores. Como é que vocês conseguem atuar com cada segmento desse? Bacana, boa pergunta. Ó, questão assim, especificamente de sotaque mesmo, eu nunca parei para pensar. Mas o legal do chatbot é algo até que a gente faz, é um processo que a gente passa durante o período de implantação do cliente, é justamente sentar e conversar e entender como que essa empresa quer se posicionar. Então, se ela é uma empresa mais formal, mais séria, se ela é uma empresa que ela atende um público mais jovem e quer ter um linguajar mais juvenil, mais divertido, então acaba que o chatbot possibilita você transmitir a mensagem, a postura, o perfil de empresa que você quiser. Então, sou uma empresa do segmento jurídico, pode ser tudo formal, termos de LGPD, tudo certinho. E se for, às vezes, um resort, um parque aquático, já pode ser algo mais com um emoji de sol, de onda, de piscina, e pode ter um dialeto, né, utilizando, termos mais jovens e gírias. Então, assim, eu acho que uma grande vantagem, possibilidade de chatbot, é justamente você ter essa liberdade de adaptar ele de acordo com o perfil da empresa, e a gente sempre toma esse cuidado de durante o período da implantação, entender o perfil de cliente que a empresa atende e como que ela quer se posicionar. Legal. Uma pergunta aqui da Camila: como é que você ajuda o teu cliente a entender qual o melhor fluxo de comunicação para a empresa dele quando ele não tem essa percepção? Em termos de recursos, você falou da consultoria, né? Em termos de recursos para Tá, falar para o teu cliente, fala, olha, o melhor que você tem dentro do teu contexto é isso, misturado entendi, com aquilo. entendi. Ó, falando de WhatsApp, como a gente trabalha com algumas plataformas diferentes, existem plataformas que elas são melhores para determinadas funções. Então o cliente vira e fala: eu quero simplesmente fazer disparo em massa, eu quero multi-atendimento, um único número no WhatsApp, várias pessoas atendendo, vários departamentos, e meu foco é mais o atendimento receptivo. Meu foco é mais o atendimento ativo. Meu foco é mais integração. Eu quero automatizar, mais o processo chatbot. Eu quero um chatbot integrado para depender menos de um atendente.
Então eu quero que o máximo de questões sejam resolvidas, sem passar por um atendente, seja resolvido direto no chatbot. Então assim, embora minha formação ela seja mais técnica, eu muito por passar por esse processo de sair da CLT e ir mais para o lado de empreendedorismo, eu comecei a estudar muito parte de marketing, de vendas, e gosto muito do livro Spin Selling. E que é, assim, muito essa parte de vendas consultivas, vendas B2B, porque o nosso mercado é 100% B2B, são vendas complexas, são funis longos de vendas, negociações não são fáceis nem rápidas, às vezes leva meses para um cliente fechar um contrato, porque ele precisa validar várias questões técnicas de segurança e tudo mais, não é uma decisão fácil, mas essa questão da venda consultiva ajuda muito a gente a fazer perguntas. Então a gente sempre escuta mais o cliente, pergunta e deixa ele falar, expor o que ele acha, as dores, o que que ele imagina, como ele quer fazer, e com base nisso a gente consegue estar dando sugestões e falar, ó, legal, mas não seria melhor fazer dessa forma? Legal essa forma, mas se a gente fizesse assim? Então a gente sempre entende, assim, um cenário e com a nossa expertise também consegue estar sugerindo melhorias. No que diz respeito a chatbot integrado via API com outros softwares, o principal argumento é ganho de produtividade. É você não depender mais de um atendente, pegar o atendimento, dar um Ctrl C na resposta, um Ctrl V no sistema e ficar indo e buscando informação. É você integrar isso para ganhar produtividade, ganhar tempo e o cliente resolver o problema dele de uma maneira mais rápida. Joia. O Silvio pergunta, qual a sua visão de futuro para que a sua empresa consiga se manter no mercado? Ou para onde você acredita que está indo esse mercado? Legal. Ó, vir aqui para a área 51 acabou abrindo muito a nossa cabeça para essa questão dos horizontes de inovação, né. Então, a gente está sempre preocupado com, assim, o que pode acontecer a um prazo pequeno, médio e a longo prazo. Então, assim, a gente está sempre melhorando a nossa solução própria de telefonia IP, trazendo mais dashboards, relatórios, porque a gente vê que o mercado está muito dependendo tá muito aquecido essa parte de Power BI, da importância dos dados, né? E a médio, longo prazo, a gente já tem algumas visões, até a curto, né, algumas soluções já estão caminhando para esse sentido, que é toda essa parte de inteligência artificial. Então, assim, hoje a gente está muito focado na parte de integrações. Então, a gente enxerga que, assim, para um SaaS, para um software, para uma plataforma, uma solução, ela está competitiva no mercado, ela precisa ter API, ela precisa ter marketplace, precisa ter integração, porque poxa, se você pega ali uma empresa grande que usa Salesforce, se a sua plataforma não está integrada com ela, dificilmente essa venda vai para frente. O pessoal quer cada vez mais os softwares integrados. Então, eu vejo muito essa importância da integração e a longo prazo tem muito essa parte de tendências de mercado, né? De inteligência artificial, de trazer mais recursos tecnológicos e tá de olho até mudanças recentes, por exemplo, do WhatsApp de comunidade, de canais. Eu tive até uma reunião ontem com um cliente, um potencial cliente grande, que ele está com uma demanda de alguns recursos adicionais para a parte de comunidades, que o aplicativo padrão do WhatsApp hoje não atende. Está Então, tá assim, sendo bem criticado, né, essa solução, né? É exato. recente ainda, né? Então, assim, já vislumbra opções de chatbots para gerir comunidades, a gente já começa a enxergar novas soluções para a gente mesmo assumir desenvolvimento. Fabrício, rapidamente, o nosso tempo está quase no fim. Inteligência artificial é uma ameaça ou uma aliada? É uma aliada, 100% uma aliada. E assim, hoje em dia isso tá em alta, né? Mas tem um vídeo muito bom aqui no YouTube que ele é sobre um dos primeiros testes do Google utilizando inteligência artificial para ligação.
Infelizmente esse projeto não foi para frente, não sei Aquele por que quê. marca a consulta, que agenda a consulta. Exato, esse mesmo. Sensacional aquele. E aquilo era muito, é um vídeo antigo, já tem anos, Sim. e o legal da sacada deles do Google é que, assim, como o Google Android está atendendo muito pessoa física, né, de fato, eles fizeram algo voltado a um mercado B2C, né, atender um consumidor final, um indivíduo, não uma empresa. E aí o indivíduo solicitar, agenda uma consulta e a inteligência artificial liga e faz isso automaticamente. Então, assim, muito pela questão de API, de integração, eu vejo como um aliado, porque o mercado de desenvolvimento, ele é um mercado muito caro. Você contratar e manter desenvolvedor não é fácil. Então, para empresas como a nossa, de pequeno, médio porte, que é totalmente bootstrap, que não tem investidor por trás, que utiliza recursos próprios e que está preocupada sempre com redução de custo, a gente pagar para consumir a API e já pegar uma solução pronta, acaba sendo um grande aliado, algo muito mais fácil do que Faz você sentido, né, você desenvolver desenvolver algo do zero. toda a curva de aprendizado e o custo disso, né? Exatamente. Rapidamente aqui, Bruno Lauro, para nós aqui de São Paulo capital, a área 51 é tipo um Vale do Silício de Ribeirão Preto. Você consegue fazer benchmark com seus concorrentes aí? Ó, vamos dizer que sim. Aqui em Ribeirão Preto, eu acho que é até legal porque, de o Uberaba está passando por esse processo agora. Eu vejo, assim, que o pessoal está mais, ligado à tecnologia, inovação, está começando a surgir mais eventos lá agora. Mas Ribeirão, quando eu cheguei na cidade, eu já fiquei impressionado que é um ecossistema muito forte, muito ativo, além aqui do da Business Park, da Área 51, que inclusive se vocês quiserem entrar no site da Business Park, agendar uma visita guiada, conhecer o espaço, tem como você virar mensalista e utilizar o átrio aberto ali da área da Business Park. Eu acho que é uma opção legal, mas tem outros também hubs de inovação, outros coworkings também em Ribeirão Preto, mas de fato aqui no Dabi tem grandes empresas, grandes startups e é muito legal ter essa facilidade de acesso esse tipo de contato, network. Beleza. Penúltima pergunta aqui. Lu, quais os desafios éticos e legais vocês encontraram ou encontram no desenvolvimento e implementação dos serviços? Legal. Quando começou a falar muito de LGPD, quando isso de fato foi aprovado e virou assim, uma preocupação da maioria das empresas, a gente tinha um certo receio, porque tudo no nosso software é registrado, documentado em banco de dados, né? Então, as ligações que as empresas originam, as gravações, são armazenadas. Eh, a gente tinha um receio, que inclusive depois conversando com assessoria jurídica, advogados e tudo mais, a gente acabou melhorando contratos e tudo mais, termos de confidencialidade LGPD, mas que era o seguinte, hã a questão de segurança, falando de tecnologia, de questão mais técnica, isso a gente consegue garantir, por estar utilizando o data center de ponta, por ter firewall de borda, firewall de aplicação e tudo mais, monitoramento, criptografia e assim por diante. Mas a maioria dos ataques, cibernéticos e tudo mais, na maioria das vezes vem de dentro da própria empresa. Então, às vezes, algum funcionário que foi desligado e a relação, a saída dele não foi muito boa, muito agradável, e a empresa não cortou os acessos dele. Então, a gente tem que sempre tomar um cuidado com essa questão de, às vezes, um cliente desligou o supervisor do call center e não comunicou o nosso suporte, não entrou em contato conosco, eles mesmos não removeram o acesso. Essa pessoa foi e continuou com acesso, à plataforma, e às vezes continua com acesso à gravação, e às vezes pode escutar uma ligação e ter dados sensíveis, CPF, e utilizar isso de alguma forma. Então isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e até nessa comunicação com o próprio cliente, da importância disso, de treinar muito bem também, passar
esse cuidado para os seus funcionários, para os seus clientes. Legal. Bom, Fabrício, chegamos ao final. Antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta padrão que eu já há alguns anos eu faço para os empreendedores com quem eu converso. Fabrício, o que precisa para empreender? Que precisa para empreender? Velho, a resposta curta e grossa que vem direto assim na cabeça, honestamente, é dinheiro. É muito difícil você estruturar uma empresa e principalmente escalar sem dinheiro, sem capital. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Às vezes conciliar, começar a empreender com manter um trabalho, uma CLT, para ter outra fonte de renda, porque assim, quando você começa o negócio, você nem imagina a quantidade de de custos que você vai ter logo naquele início, seja de questões burocráticas, de junta comercial, de abertura de CNPJ, jurídico, contabilidade, questões mais técnicas como, domínio, hospedagem, e-mail. Então, assim, tem vários recursos básicos que a empresa é importante hoje em dia já começar um site e tudo mais, que você já começa logo de cara com alguns custos. Mas eu acho que, assim, todo Será que congelamos? Eu acho que congelamos a ligação. Ah, deu algum probleminha ali. Mas, enfim, a gente chegou ao final, então. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até agora. Agradeço ao Fabrício. Foi muito... Laura, eu agradeço aqui. De fato, eu estou vendo aqui que deve ter acontecido algum probleminha na conexão. Mas, enfim, Fabrício, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Fabrício Borges, cofundador da Com-IP Tecnologia. Eu espero que tenham gostado. Eu espero de vocês, então, a apresentação dos trabalhos de vocês. Estou muito ansioso. E o Fabrício também está muito ansioso. Ele vai receber, como de costume, né? A gente seleciona, depois da avaliação, a gente seleciona o melhor e manda para o empreendedor. Então, ele vai receber para vocês, ele vai receber de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Lembrando que esta é uma live case, é uma atividade do MBA USP em Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis. Então, fique conosco aí para mais novidades, acompanhe o Instagram da Fundace, acompanhe também aqui no YouTube e a gente se fala. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Fiquem todos bem. Até.